Olá para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos a mais um estudo. Como provar ao Adventismo que o juízo investigativo é uma falsa doutrina? Lugar nenhum da Bíblia diz que Jesus, em 22 de outubro de 1844, saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo. Na Bíblia não existe espaço para este ensino que foi baseado numa visão e não na Bíblia. Eu vou explicar de forma rápida e resumida do que se trata este ensino para ficar mais fácil a compreensão, né? E por que foi inventado essa doutrina? Qual foi o motivo? Toda seita é confusa, por suas doutrinas serem baseadas em profecias e visões que nunca se cumpriram, como o exemplo das testemunhas de Jeová e do Adventismo. William Miller datou a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Foi o dia em que nada aconteceu, o dia do desapontamento. A Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe, ninguém pode datar a volta de Cristo. Então, um sujeito chamado Irã Edson passou por um milharal e teve uma visão. Ele disse que nesta data Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo e está catalogando papéis para ver quem será salvo, julgando as pessoas num juízo pré-advento. Por isso, o Adventismo não tem certeza da salvação quando morre, pois precisa passar por este falso juízo investigativo que não existe na Bíblia. Eles acreditam nisso apenas por causa da visão de um homem que sabe Deus se ele mentiu. Então, esta visão foi uma desculpa que arrumaram para acobertar o erro de Miller. Do tipo, acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Então, para acobertar uma mentira, inventaram outra. E assim nasceu o movimento chamado Adventismo. O Adventismo nasceu de uma falsa visão. Se você não sabia, agora ficou sabendo. E esta visão foi aceita por Ellen White porque faz parte de seus ensinos. Para esta visão tem duas hipóteses. Ou ele inventou para acobertar o erro de Miller, ou foi um espírito do engano que deu essa visão para ele, para que nascesse o movimento adventista, nascido de um engano. E assim nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a única que salva, a remanescente, que nasceu de uma visão, que não tem como provar que foi verdade. Vai saber se ele não inventou isso de dó de Guilherme Miller. Como provar que ele realmente teve? Não tem como provar. Este ensino é o ensino da redenção incompleta de Cristo, onde Jesus continuou o plano da redenção incompleta em 1844. Eu vou provar na Bíblia que a obra da redenção se encerrou na cruz. Pronto, a partir de agora já deu para compreender um pouco, né? Para quem não sabe, né? Muitos já conhecem a história. Então, a partir de agora, eu vou provar nesse vídeo que é impossível Jesus ter saído do santo e ir para o Santíssimo. E muito menos em 22 de outubro de 1844. Os apóstolos não sabiam disso, discípulos, profetas, nem ninguém. Só essa turma aí. Então, nessa data, segundo eles, começou a segunda etapa da obra da redenção, que não encerrou na cruz. Na crença deles, Jesus ficou 1844 anos esperando para continuar a obra da redenção. Eu vou mostrar que tudo isso não passa de uma bobagem e que nada disso existe na Bíblia. Os ensinos adventistas são fundamentados nesta visão e nas profecias e visões de Ellen White, que não passam de bobagens que não existem na Bíblia. Para entender melhor, eu vou mostrar de forma rápida o que era o santuário, o tabernáculo terrestre, que Deus mandou Moisés fazer. Porque
Este tabernáculo faz parte do juízo investigativo. Você vai saber por quê. Êxodo 25, verso 2, diante, diz que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo móvel para que Deus habitasse no meio do seu povo. Conforme você vê as imagens, os israelitas no deserto habitavam em cabanas, tendas, que são moradias temporárias e provisórias. Eram moradia móvel, que desarmava para armar de volta lá na frente. Deus mostrou para eles que o deserto é temporário e não dura para sempre. Mas Deus quis mostrar que estava com eles no deserto. Este princípio nos mostra que Deus está com a pessoa, mesmo no deserto espiritual, que são as tribulações da vida, e que o deserto não dura para sempre. O tabernáculo, conforme você vê, tinha 2 compartimentos. O primeiro era o santo e o segundo o santíssimo. O santo era o lugar inferior e o santíssimo era o lugar superior, era o lugar principal onde tinha a Arca da Aliança, onde um véu separava o santo do santíssimo. E no reino de Salomão, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, o templo de pedra, que foi destruído mais tarde por Nabucodonosor. No lugar santo acontecia o sacrifício diário, um à tarde e o outro pela manhã. O lugar santo era o lugar inferior, que representava a terra onde Cristo foi sacrificado. Já começamos a enxergar uma luz acerca do erro da visão que Jesus fez para o Santíssimo. Já deu para ter uma luz. O lugar santo era inferior, que representava a terra onde Cristo foi sacrificado. O Santíssimo era o lugar superior, onde uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia da expiação, fazia um sacrifício pelo povo. O lugar santíssimo representava o trono de Deus. Representava o trono de Deus, que é o céu. O sumo sacerdote apresentava o povo a Deus. O povo não tinha acesso direto a Deus. Era representado pelo sumo sacerdote. Tudo isso tinha um simbolismo que apontava para Cristo. E o cumprimento foi Cristo. Já vamos entender mais. Quando Jesus morreu, o véu que separava o santo do santíssimo rasgou de cima a baixo, dando acesso a Deus para todos, sem intermediário. Agora todo salvo é sacerdote que se apresenta a Deus pelo sangue de Cristo, pondo fim ao ritual do sacrifício de animais, pois se cumpriu em Cristo uma única vez. Agora não precisamos mais de sumos sacerdotes. Todos os salvos são sumos sacerdotes de forma metafórica, porque tem acesso direto a Deus. Então, o santo simbolizava a terra, onde o animal era sacrificado. Cristo foi sacrificado no santuário terrestre, a terra, e o Santíssimo, onde o sangue do animal era derramado. O Santíssimo simbolizava o céu, onde Cristo foi levado após a sua morte. Já está dando para pegar a visão. Vamos ver que a obra da redenção foi concluída na cruz, e Jesus foi para o Santíssimo após a sua morte. Ele foi sacrificado no lugar santo e foi levado para o Santíssimo após a sua morte. O falso ensino do juízo investigativo ensina que Jesus, após a sua morte, entrou no santo, se baseando na visão de Irã Edson. A Bíblia ensina que Jesus foi para o Santíssimo ao lado do Pai e permanece lá até hoje. Vou provar. Hebreus 1, verso 3. Se referindo a Cristo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ou seja, Jesus assentou à direita de Deus, e aonde? No Santíssimo, e não no Santo. E veja que diz, havendo feito a purificação.
Lá não diz que meia purificação. A purificação foi completa. Não é meia purificação como ensina os seguidores de Ellen White, os adventistas. De novo, Hebreus 9, verso 12. Cada vez vai ficando mais claro. Veja aí. Se referindo a Cristo, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Qual santuário é esse? Celestial. Havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna. E não metade. A redenção eterna foi feita na cruz. Veja que diz que Jesus entrou no santuário. Veja que diz no tempo passado. Entrou no tempo passado, ou seja, quando ele subiu ao céu. E efetuou uma eterna redenção. Eterna, para sempre. Contrariando a falsa visão de Irã Edson. A Bíblia deixa claro que Jesus entrou no Santíssimo assim que subiu ao céu. E os seguidores de Ellen White insistem em dizer que foi somente em 1844, se baseando numa visão que nem sabe se foi verdade. Mas é claro que não foi. E este ensino foi aprovado por Ellen White, porque se encontra nos escritos do Adventismo. Agora a pergunta, será se Jesus em 1844 deixou o Pai sozinho? Ou o Pai levou o seu trono para o outro compartimento para ficar olhando o Filho revirar papel para ver quem vai ser salvo? Jesus entrou no Santíssimo Celestial quando subiu ao céu e não em 1844. O sacrifício de Cristo foi o cumprimento do ritual diário feito no lugar santo. Veja que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu Jesus ao lado do Pai, indicando o Santíssimo e não o Santo. O sacrifício era feito no Santo e levado para o Santíssimo. Jesus foi sacrificado no Santo, que representa a terra, e foi levado para o Santíssimo ao lado do Pai. Hebreus 10, verso 11 e 12. Preste atenção se referindo a Cristo. Este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. É o mesmo que Estevão disse. Estevão viu Jesus ao lado do Pai. E o escritor de Hebreus confirmou. Jesus se assentou no Santíssimo à destra de Deus, e não no Santo. Se Jesus foi para o Santo, o Pai estava no Santíssimo. Será se cada um sentou em um lugar? Não é estranho, não tem lógica nenhuma. Não existe razão para você acreditar nisso. É uma bobagem. Se ele está à destra de Deus no Santíssimo, como pode ter saído em 1844? Para onde ele foi? Ele se tornou sumo sacerdote porque foi além do véu. Se Jesus fosse no Santíssimo, seria apenas sacerdote. Entendeu? Hebreus 6, verso 19. Veja aí. Se referindo a Cristo, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que, veja aí, penetra até ao interior do véu. Quem penetra ao interior do véu é o sumo sacerdote. E não é o lugar santo, é o Santíssimo. Além do véu, é o Santíssimo. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Entrou por nós. Jesus entrou no Santíssimo Celestial. Não no Santíssimo Terrestre. Ele entrou no Santuário Celestial, feito eternamente sumo sacerdote. Se fosse como ensina o Adventismo, que Jesus foi para o santo, ele seria sacerdote, e não sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote porque penetrou além do véu. Entendeu? Se você acredita na visão de Irã Edson, você duvida da Bíblia. Se você acredita nesses ensinadores do YouTube, você é um bobo. Eles são remunerados para isso. Eu não vou dizer o nome deles, mas todos conhecem. Eles recebem dinheiro para isso. E tem muita bobagem que Ellen White ensinou que nem eles acreditam. Eu tenho vídeos aqui mostrando eles duvidando das bobagens que Ellen White ensinou. Como vida em outros planetas. Tem um aí, tem um arqueólogo aí, que ele diz que em lugar nenhum da Bíblia está escrito que existe vida em outros planetas e uma árvore
do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho um vídeo com a voz dele falando, ele mesmo falando. Interior do véu é o Santíssimo. Não caia nos ensinos do Adventismo, que é uma furada. O Adventismo é uma furada, é uma cilada. Você que está nessa seita, saia dela. Você que está pensando em ir, cai fora, não vai não. É uma furada essa religião. Saia disso enquanto é tempo. Abandone Ellen White e seus ensinos e fique com a palavra de Deus antes que seja tarde. Isso que eu falei aqui vai mais além. Dá um joinha se gostou. Talvez muitos tenham certeza que não vão gostar, né? Porque cutucou a ferida e a carapuça serviu. Mas a realidade é exatamente essa aqui. Ninguém prova o contrário. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.